Você acredita em destino? Acredita que existe um chamado tão profundo, tão ancestral, que milhões de seres abandonam tudo o que conhecem e marcham voluntariamente em direção à morte certa? Porque é exatamente isso que acontece todos os anos na savana africana. Mais de 1,5 milhão de gnus atravessam 1.200 quilômetros de território hostil, enfrentando leões, hienas, leopardos, guepardos, fome, sede, exaustão e o sol escaldante do continente mais implacável do planeta. Mas nada disso importa. Nada disso é o verdadeiro teste. Porque toda essa jornada épica, toda essa odisseia de sangue e suor, culmina em um único momento. Um obstáculo que não mede mais do que 50 metros de largura, mas que mata mais do que todos os predadores da savana juntos. O rio Mara. Não é apenas um rio, é um tribunal. É o portão entre a vida e a extinção. É o lugar onde a natureza revela sua face mais brutal, mais honesta, mais indiferente. E é para lá que 1,5 milhão de gnus marcham neste exato momento, guiados por um instinto que não compreendemos, rumo a um massacre que se repete há 1 milhão de anos. Este não é um documentário sobre migração. Migração é uma palavra bonita, romântica, que usamos para não dizer a verdade. Isto é sobre uma sentença de morte coletiva, sobre o preço que a vida cobra de si mesma para continuar existindo, sobre o evento mais caótico, mais sangrento, mais visceral do reino animal, a travessia mortal. Nas próximas dezenas de minutos você verá algo que a maioria das pessoas nunca testemunhará. Você verá 10.000 animais morrerem, não ao longo de meses, não distribuídos por uma estação, mas em minutos, em segundos, em explosões de pânico, mandíbulas e correnteza. Você verá mães perderem filhotes, filhotes serem esmagados por suas próprias mães. Você verá a água do rio se transformar em um caldo vermelho de sangue, excrementos e desespero. Você verá crocodilos de 5 metros executarem ataques que foram aperfeiçoados ao longo de 200 milhões de anos de evolução predatória. E você verá algo ainda mais perturbador, que tudo isso não é crueldade, não é tragédia, não é acidente, é design. A natureza projetou este momento, esculpiu este rio, programou este instinto e transformou a travessia em um filtro genético, onde apenas os mais fortes, os mais rápidos, os mais sortudos têm permissão para carregar o código da espécie adiante. Porque a verdade que este vídeo vai revelar é simples e aterradora. A morte em massa não é uma falha do sistema, é o sistema. E se você acha que isso não tem nada a ver com você, que é apenas mais um episódio distante da vida selvagem africana, prepare-se, porque o que acontece nas margens do rio Mara é um espelho que reflete as escolhas que fazemos, os sacrifícios que evitamos e a honestidade brutal que a natureza nunca perdeu, mas que nós esquecemos. A manada está se acumulando nas margens neste momento. A hesitação está no ar. O medo está palpável. E em instantes, um único gnu, movido por coragem ou desespero, dará o primeiro passo. E então, o inferno vai começar. Se você quer entender por que a natureza não opera por justiça, por que a sobrevivência não é um direito, mas uma conquista sangrenta, curta este vídeo e se inscreva no canal, porque a verdade que você está prestes a testemunhar não será confortável, mas será real. E a realidade, ao contrário da fantasia, não espera sua aprovação para acontecer. Bem-vindo à travessia mortal. Para entender o que torna a travessia do rio Mara o evento mais brutal da natureza, você precisa primeiro entender a escala do que está em jogo. Porque não estamos falando de um grupo de animais cruzando um rio. Estamos falando da maior migração de mamíferos terrestres do planeta. Um fenômeno tão vasto, tão perfeitamente sincronizado, que pode ser visto do espaço. 1,5 milhão de gnus, 200.000 zebras, 400.000 gazelas. Mais de 2 milhões de animais em movimento simultâneo, percorrendo um ciclo circular de 1.200 quilômetros entre a Tanzânia e o Quênia, seguindo as chuvas, seguindo a grama fresca, seguindo um relógio biológico que foi programado há mais de 1 milhão de anos. Não existe nada comparável a isso em nenhum outro lugar da Terra. Quando você vê imagens aéreas da migração, parece um rio vivo.
Uma mancha marrom e negra que serpenteia pela savana, quebrando a paisagem dourada em uma linha móvel de corpos, chifres e poeira. O som é ensurdecedor. Centenas de milhares de cascos batendo no chão ao mesmo tempo criam um trovão constante que ecoa por quilômetros. O cheiro é insuportável. Toneladas de esterco são depositadas a cada hora, transformando o solo em um campo de fertilizante orgânico. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não entende. Essa migração não é apenas sobre os gnus. Ela é o motor que alimenta todo o ecossistema do leste africano. Sem ela, o Serengeti morre. O Masai Mara morre. A savana inteira colapsa. Os gnus são fertilizantes ambulantes. Cada animal deposita cerca de 3 quilos de fezes por dia. Multiplique isso por 1,5 milhão. São 4.500 toneladas de adubo natural despejadas no solo diariamente. Esse esterco alimenta insetos. Os insetos alimentam pássaros. Os pássaros espalham sementes. As sementes geram pasto. O pasto alimenta herbívoros menores. E o ciclo continua. Quando a manada se move, ela não está apenas procurando comida. Ela está renovando a terra. Está cortando a grama alta, permitindo que novos brotos cresçam. Está pisoteando arbustos invasores, mantendo a savana aberta. Está criando clareiras onde outras espécies podem prosperar. A migração dos gnus é como um incêndio controlado. Ela destrói para reconstruir, devasta para regenerar. E então, há os predadores. Leões, hienas, leopardos, guepardos, chacais, abutres, águias, todos dependem da migração. Quando a manada passa, é temporada de fartura. As leoas do Serengeti sincronizam seus nascimentos com a chegada dos gnus. As hienas seguem a manada como sombras, esperando pelos fracos, pelos doentes, pelos filhotes que se perdem. Os crocodilos do rio Mara entram em um estado de jejum estratégico semanas antes da travessia, economizando energia para o banquete que está por vir. A migração não é apenas movimento. É o relógio que sincroniza a vida e a morte em toda a savana. É o metrônomo biológico que dita quando os predadores caçam, quando os abutres festejam, quando as hienas riem sobre carcaças frescas. Sem os gnus, esse relógio para. E quando o relógio para, o ecossistema entra em colapso. Mas há uma terceira função, talvez a mais impressionante. Os gnus são arquitetos da paisagem. Cada passo que dão molda o terreno. Suas trilhas se tornam canais de drenagem durante as chuvas. Suas pegadas criam micro-habitats para pequenos répteis e insetos. Quando pastam, não arrancam a grama pela raiz como o gado doméstico faz. Eles cortam de forma seletiva, permitindo a regeneração. E quando a manada passa por uma área, ela não volta por meses. Isso dá tempo para a vegetação se recuperar, mais forte, mais diversa. A presença dos gnus não é destrutiva, é construtiva. Eles não consomem a savana, eles a cultivam. E há algo ainda mais impressionante: a resiliência dessa jornada ao longo do tempo. Há evidências geológicas e genéticas de que os gnus têm migrado por essa mesma rota há mais de 1 milhão de anos. Pense nisso, 1 milhão de anos. Eles sobreviveram à Era do Gelo, quando o clima africano mudou drasticamente. Sobreviveram a secas catastróficas que mataram 90% da população em uma única estação. Sobreviveram à peste bovina introduzida pelos colonizadores europeus no final do século XIX, uma doença que dizimou milhões de animais e quase extinguiu a espécie. Na década de 1960, a população de gnus havia caído para apenas 250 mil indivíduos, mas eles voltaram. E agora são 1,5 milhão novamente. Por quê? Porque a migração é mais forte do que qualquer catástrofe individual. Porque o instinto de se mover, de perseguir a chuva, de cruzar o rio, é tão profundo que nem doenças, nem secas, nem predadores conseguem apagá-lo. E agora, eles enfrentam a maior ameaça de todas: a expansão humana. Cercas dividem a savana. Estradas cortam corredores migratórios. Fazendas ocupam áreas de pasto essenciais. Vilarejos crescem em pontos estratégicos da rota. E ainda assim, os gnus continuam. Porque não é uma escolha. É programação genética. Eles não sabem que o mundo mudou.
Eles só sabem que precisam se mover, que precisam seguir a chuva e que, eventualmente, precisarão atravessar o rio, porque tudo leva ao rio. A jornada pode ser épica, pode ser longa, pode envolver semanas de caminhada, batalhas contra predadores, tempestades de poeira, calor sufocante. Mas nada disso importa se eles não atravessarem o Mara, porque do outro lado está o pasto, do outro lado está a sobrevivência dos filhotes, do outro lado está a possibilidade de completar o ciclo mais uma vez. E é por isso que a travessia não é apenas perigosa, ela é inevitável. Os gnus não têm opção. Eles não podem simplesmente decidir ficar onde estão, porque onde estão, a grama está acabando, a água está secando, e se ficarem, morrerão de fome. A migração não é sobre aventura, é sobre necessidade absoluta. É sobre a matemática cruel da sobrevivência. Mova-se ou morra. E aqui está a parte que a maioria das pessoas ignora. Essa jornada de 1.200 quilômetros é, na verdade, circular. Os gnus não estão indo para algum lugar. Eles estão perseguindo a chuva em um loop eterno. Eles cruzam o Mara para alcançar os pastos do norte no auge da estação seca tanzaniana. E meses depois, cruzam novamente, voltando para o sul, para alcançar as planícies do Serengeti, onde darão à luz a próxima geração. Eles atravessam o rio 2 vezes por ano, e a cada travessia, milhares morrem. Mas aqui está o que torna isso ainda mais perturbador. A natureza não desperdiça nada. Os corpos dos gnus que morrem no rio não são tragédia. São nutrientes. Eles afundam, apodrecem, alimentam peixes, fertilizam as margens, criam um boom de vida aquática que sustenta o ecossistema do rio por meses. Cientistas mediram o impacto. Os cadáveres de gnus liberam cerca de 1.000 toneladas de carbono e 100 toneladas de nitrogênio no rio Mara a cada ano. Isso alimenta algas. As algas alimentam insetos aquáticos. Os insetos alimentam peixes. Os peixes alimentam crocodilos, aves pescadoras, lontras. Até a morte serve a um propósito. Até o sacrifício é parte do design. E esse design funciona há 1 milhão de anos. Porque a grande migração não é sobre indivíduos, nunca foi. É sobre a espécie. É sobre garantir que genes fortes atravessem, que a linhagem continue, que o ciclo não seja quebrado. E se 10.000 precisam morrer para que 1,5 milhão sobreviva, então que morram. A natureza não tem sentimentalismo, não tem favoritos. Tem apenas equações de sobrevivência. Tem apenas a lógica fria da seleção natural. Os gnus que chegam ao rio não são os mesmos que partiram meses atrás. Os fracos já morreram. Os doentes já foram eliminados por leões e hienas. Os filhotes que não conseguiram acompanhar já foram abandonados. O que resta é uma força de elite genética. Os mais rápidos, os mais fortes, os mais resistentes. E ainda assim, milhares deles morrerão nos próximos minutos. Porque o rio não discrimina. O rio não escolhe baseado em força ou velocidade. O rio escolhe baseado em sorte, em timing, em estar no lugar errado quando a correnteza acelera ou quando um crocodilo ataca. E essa aleatoriedade é parte do filtro, porque força sem adaptabilidade não vale nada. Velocidade sem instinto não salva ninguém. E neste momento, enquanto você assimila tudo isso, milhares de gnus estão parados nas margens do rio Mara. Eles podem sentir o cheiro da água, podem ouvir a correnteza, podem ver o pasto verde do outro lado. Mas também podem sentir o medo, porque instinto é memória genética. E em algum lugar profundo, gravado no código deles, está o conhecimento do que acontece quando entram naquela água. Mas eles entrarão de qualquer forma, porque a alternativa é pior. Agora observe com atenção o que está acontecendo nas margens do rio Mara, porque o que parece caos é, na verdade, uma demonstração de inteligência coletiva tão sofisticada que a ciência moderna ainda está tentando compreendê-la completamente. Não há líder na manada de gnus, nenhum macho alfa dando ordens, nenhuma matriarca experiente guiando o caminho. E ainda assim, de alguma forma, 1,5 milhão de animais se move como uma única entidade. Tomam decisões coordenadas, reagem a ameaças de forma sincronizada e, eventualmente,
Atravessam o rio em ondas que parecem ter sido coreografadas, mas não foram. O que você está testemunhando é o que os cientistas chamam de inteligência de enxame. É o mesmo princípio que permite que cardumes de peixes escapem de predadores sem um líder, que formigas construam colônias complexas sem um arquiteto central, que abelhas tomem decisões sobre novos locais de colmeia através de votação coletiva inconsciente. Cada GNU está seguindo regras simples programadas em seu cérebro ao longo de milhões de anos de evolução. Regra 1. Mantenha-se próximo aos outros GNUs. Regra 2. Mova-se na direção que a maioria está se movendo. Regra 3. Se o GNU à sua frente entra na água, entre também. São regras básicas, primitivas até, mas quando aplicadas por 1,5 milhão de indivíduos simultaneamente, elas criam um sistema de tomada de decisão coletiva que supera a capacidade de qualquer indivíduo. E aqui está a parte fascinante. A hesitação que você vê não é covardia, é cálculo. Cada GNU nas margens está fazendo uma avaliação de risco inconsciente. Está medindo o perigo da travessia contra o perigo de ficar para trás. Está observando os outros, esperando que alguém tome a decisão primeiro. Porque o primeiro GNU a entrar na água tem a maior probabilidade de morrer. Ele é o teste. Ele é o sacrifício que revela se a correnteza está muito forte, se os crocodilos estão ativos, se o ponto de entrada é seguro. Ninguém quer ser o primeiro, mas eventualmente a pressão se torna insuportável. A manada continua chegando. Milhares de corpos se acumulam na margem. O espaço diminui, o pânico aumenta, e então um único GNU, seja por desespero, por fome ou por puro acidente, dá o primeiro passo na água e tudo explode. Milhares seguem instantaneamente, não porque decidiram que é seguro, mas porque a regra número 3 foi ativada. Se o GNU à frente entrou, entre também. Em segundos, o que era hesitação vira avalanche. O que era silêncio vira trovão. E o rio, que estava vazio, agora está fervendo com corpos. Essa sincronização não planejada, essa tomada de decisão sem consciência, é uma forma de inteligência que humanos levaram décadas para começar a compreender. E quando compreenderam, perceberam algo extraordinário. Nós podemos aprender com isso. Algoritmos de inteligência de enxame estão revolucionando a tecnologia moderna. Drones que trabalham em grupos sem controle centralizado usam os mesmos princípios dos GNUs. Cada drone segue regras simples. Mantenha a distância dos outros, mova-se na direção do objetivo, ajuste baseado no que os drones próximos estão fazendo. E o resultado é uma coordenação perfeita sem necessidade de um comandante. Empresas de logística usam algoritmos inspirados em comportamento de manada para otimizar rotas de entrega. Frotas inteiras de caminhões ajustam suas rotas em tempo real, reagindo a tráfego, clima e demanda, exatamente como os GNUs ajustam suas rotas baseados em chuva, predadores e disponibilidade de pasto. Sistemas de tráfego autônomo estão sendo desenvolvidos baseados em como cardumes de peixes navegam sem colisões. Até a inteligência artificial que está transformando o mundo opera em parte através de redes neurais que imitam a tomada de decisão coletiva observada em enxames naturais. Os GNUs estão nos ensinando como criar sistemas que funcionam sem hierarquia, como tomar decisões eficientes com informação limitada, como coordenar ações em larga escala sem controle central, como transformar milhões de agentes simples em uma inteligência emergente complexa. Mas a lição vai além da tecnologia. Há algo profundamente humano na travessia dos GNUs, algo que ressoa com nossas próprias experiências de medo, sacrifício e sobrevivência coletiva, porque no fundo, nós também somos animais de manada. Também tomamos decisões baseadas no que os outros estão fazendo. Também hesitamos antes de grandes saltos. E também sabemos que, às vezes, alguém precisa ser o primeiro a entrar na água para que todos os outros possam seguir. Pense nas grandes migrações humanas ao longo da história. Pense nos pioneiros que cruzaram oceanos, sem saber o que havia do outro lado. Pense nos refugiados que fogem de guerras, fomes, desastres naturais.
Pense nos imigrantes que deixam tudo para trás em busca de uma vida melhor. Eles não são tão diferentes dos Genus. Eles também estão seguindo um instinto profundo de sobrevivência. Também estão calculando riscos impossíveis. Também sabem que ficar pode ser pior do que partir. A diferença é que nós temos consciência do que estamos fazendo. E mesmo assim fazemos. Agora observe outro aspecto da sabedoria oculta dos Gnus: o conceito de sacrifício pelo coletivo. Em sociedades humanas, celebramos heróis que se sacrificam pelos outros. Bombeiros que entram em edifícios em chamas, soldados que cobrem granadas com seus corpos, mães que passam fome para alimentar seus filhos, médicos que arriscam suas vidas em epidemias. Vemos esses atos como nobres, como evidência de humanidade superior, como a própria definição de coragem. Mas os Gnus fazem isso sem pensar, sem escolha, sem reconhecimento, sem medalhas, sem monumentos. O primeiro Gnu a entrar na água não é celebrado. Ele pode morrer em segundos, mas sua morte, ou sua sobrevivência, dá informação crítica para os milhares que vêm atrás. Os Gnus que são pegos por crocodilos não morrem em vão. Eles distraem o predador, permitindo que dezenas de outros escapem, enquanto o crocodilo está ocupado com sua presa. Os Gnus que se afogam na correnteza servem como marcadores. Seus corpos mostram onde a água é mais perigosa, fazendo com que os próximos escolham rotas diferentes. A espécie inteira opera como um sistema de aprendizado distribuído. Cada morte é um dado. Cada sobrevivência é uma confirmação. E a informação flui através da manada, não através de linguagem, não através de ensino deliberado, mas através de comportamento observado e instinto ajustado. É Darwin em ação. É seleção natural acontecendo em tempo real. É a evolução não como teoria, mas como testemunho vivo. E isso nos leva à terceira lição. A ciência está descobrindo que os Gnus são uma biblioteca viva de conhecimento ecológico. Pesquisadores que estudam a migração descobriram que os padrões de movimento dos Gnus predizem mudanças climáticas com meses de antecedência. Eles sabem quando as chuvas virão antes dos meteorologistas. Sabem onde a grama crescerá antes dos satélites detectarem. Como? Porque essa informação está codificada em seu DNA. Porque seus ancestrais fizeram essa mesma jornada milhões de vezes, refinando o timing, ajustando as rotas, otimizando a sobrevivência. Cada GNU carrega em suas células um arquivo de dados climáticos e ecológicos acumulados ao longo de eras. Eles são sensores biológicos, computadores orgânicos processando informações que nós, com toda a nossa tecnologia, todos nossos satélites, todos nossos supercomputadores, ainda estamos aprendendo a ler e a mais. Estudos recentes sobre o impacto dos GNUs no ecossistema revelaram que a migração funciona como um regulador natural de doenças. Quando os GNUs se movem constantemente, parasitas e patógenos não conseguem se estabelecer. Não há tempo para surtos se espalharem. A população está sempre um passo à frente das doenças. O movimento constante quebra ciclos de infecção antes que possam se consolidar. Mas quando humanos bloqueiam rotas migratórias com cercas ou assentamentos, forçando os GNUs a ficarem estacionários por períodos prolongados, doenças explodem, epidemias acontecem, populações inteiras colapsam. Isso está ensinando epidemiologistas algo fundamental sobre como pandemias funcionam em populações humanas também. Movimento não é apenas sobre procurar recursos, é sobre evitar contágio. É sobre não dar tempo para que infecções se consolidem. É sobre distribuir risco. Os GNUs estão nos mostrando que sociedades móveis, sociedades com fluxo constante, são sociedades mais saudáveis e resilientes. E então há a questão da eficiência energética. GNUs viajam 1.200 quilômetros por ano. Eles não são particularmente rápidos, não são particularmente fortes, não têm vantagens físicas óbvias, mas são incrivelmente eficientes. Cientistas que estudaram o metabolismo dos GNUs durante a migração descobriram que eles operam em uma zona de eficiência energética quase perfeita. Não desperdiçam movimento, não correm quando podem caminhar, não lutam quando podem evitar, não gastam calorias desnecessárias.
Cada passo é calculado pelo instinto para maximizar distância enquanto minimiza gasto energético. Eles sabem, sem pensar, quando acelerar e quando desacelerar, quando parar para pastar e quando continuar em frente. Engenheiros de veículos autônomos e sistemas de transporte estão estudando isso. Como criar máquinas que se movem longas distâncias com o mínimo de energia. Os GNUs já resolveram esse problema há 1 milhão de anos. E agora, estamos copiando suas soluções para construir carros elétricos, drones de entrega e até sondas espaciais que precisam viajar distâncias imensas, com recursos limitados. Mas talvez a lição mais profunda que os GNUs nos ensinam seja sobre resiliência através da adaptabilidade. Eles não são o maior herbívoro da savana. Isso seria o elefante. Não são o mais rápido. Isso seria a gazela. Não são o mais forte. Isso seria o búfalo. Mas são o mais bem-sucedido em termos de números brutos. Por quê? Porque são generalistas perfeitos. Comem grama que outros herbívoros rejeitam. Bebem água que outros evitam. Toleram calor extremo e frio surpreendente. Ajustam seu comportamento baseado em circunstâncias. Não são presos a territórios. Não são dependentes de recursos específicos. E nunca param de se mover quando necessário. Especialização pode funcionar em ambientes estáveis. Uma girafa é perfeita para comer folhas de acácia. Mas se as acácias desaparecerem, a girafa morre. Um GNU pode comer qualquer grama. E se a grama acabar aqui, ele simplesmente vai para onde há grama. Quando o mundo muda, generalistas sobrevivem. E o mundo está sempre mudando. Essa é a verdadeira genialidade da migração. Não é sobre dominar um território. É sobre nunca depender totalmente de um. É sobre ter opções. É about manter flexibilidade. É sobre entender que sobrevivência não vem de força bruta ou especialização extrema, mas de adaptação constante e capacidade de mudar quando necessário. E nós, humanos, estamos redescobrindo essa verdade agora. Em um mundo de mudanças climáticas, instabilidade econômica e transformação tecnológica acelerada, as habilidades que mais importam não são força ou velocidade. São adaptabilidade, resiliência, capacidade de aprender rápido, capacidade de mudar de direção quando o ambiente muda. Os GNUs são um manual de sobrevivência, escrito em carne, sangue e instinto. Um manual desenvolvido ao longo de 1 milhão de anos de tentativa, erro e morte. E a cada travessia do rio Mara, mais uma página é adicionada. Mais um capítulo é escrito com corpos. Agora me diga, qual dessas conexões te surpreendeu mais? A inteligência de enxame que inspira nossa tecnologia? O sacrifício coletivo que espelha nossas próprias sociedades? Ou a sabedoria ancestral codificada em criaturas que nunca leram um livro, mas carregam bibliotecas inteiras em seus genes? Comente abaixo, porque o que vem a seguir vai mudar tudo o que você acabou de aprender. Porque essa sabedoria, essa inteligência, esse sistema perfeito refinado por 1 milhão de anos de morte e sobrevivência, está sendo destruído. E a maior ameaça não vem de predadores, não vem da correnteza, não vem de secas ou doenças, vem de nós. O rio Mara não é apenas um obstáculo, é um tribunal de 3 juízes e cada um tem o poder de decretar sentença de morte instantânea. Juiz número 1, a correnteza. Quando os GNUs finalmente quebram a hesitação e se lançam na água, eles não estão entrando em um rio comum. O Mara, durante a época da migração, é uma artéria inchada de água das chuvas que caíram centenas de quilômetros rio acima. A força da correnteza pode variar drasticamente em questão de horas. Um ponto que era raso pela manhã pode se tornar um redemoinho mortal à tarde, e os GNUs não sabem disso até que seja tarde demais. Eles entram em grupos de centenas, às vezes milhares, criando uma onda viva de corpos que empurra uns aos outros para frente. Não há como voltar. A pressão da manada atrás é implacável. E quando a correnteza os pega, muitos já estão exaustos demais para lutar. Pense nisso. Eles acabaram de caminhar dezenas de quilômetros sob o sol africano. Não comeram adequadamente há dias, porque a grama próxima ao rio já foi consumida pelos milhares que chegaram antes. Não beberam o suficiente porque as margens estão superlotadas e o acesso à água é uma batalha constante.
Eles estão operando no limite absoluto de suas reservas energéticas. E agora, precisam nadar. A água gelada choca seus sistemas já estressados. A correnteza os arrasta lateralmente enquanto tentam avançar. Seus cascos, perfeitos para correr em terra firme, são praticamente inúteis para nadar. Eles batem as pernas freneticamente, mas muitos simplesmente não conseguem gerar propulsão suficiente para combater a força da água. E então, começam a se afogar. Não dramaticamente, não com gritos ou agonia visível. Eles simplesmente param de lutar. Suas cabeças afundam abaixo da superfície. Seus corpos são arrastados rio abaixo, como troncos à deriva. Algumas centenas de metros adiante, eles se acumulam em remansos, em curvas do rio, em bancos de areia, pilhas de cadáveres molhados, olhos vazios, línguas inchadas para fora. Estatísticas conservadoras estimam que entre 2.000 e 3.000 gnus se afogam a cada travessia. Não foram atacados, não foram comidos, simplesmente não tinham mais força para continuar nadando. A correnteza não tem malícia, não tem intenção, mas também não tem piedade. Ela simplesmente flui, arrastando consigo tudo que não consegue resistir. E para um gnu exausto, com os músculos queimando de ácido lático, com os pulmões lutando por ar, com o cérebro nublado pela fadiga extrema, a correnteza é uma sentença de morte inevitável. Os que testemunham a travessia pela primeira vez sempre fazem a mesma pergunta. Por que eles não escolhem um ponto mais calmo? Por que não esperam a correnteza diminuir? A resposta é simples e brutal. Porque não podem. A manada não opera por lógica individual. Opera por pressão coletiva. Quando milhares de gnus se acumulam em um ponto, a decisão de cruzar não é tomada por cálculo racional. É desencadeada por pânico, por fome, por desespero. E uma vez que começa, não há como parar. Agora, juiz número 2. Os crocodilos do Nilo. Se a correnteza é uma força cega da natureza, os crocodilos são a precisão letal da evolução. Eles são predadores que existem há 200 milhões de anos, praticamente inalterados desde a era dos dinossauros. E há uma razão para isso. Eles são perfeitamente projetados para matar. Um crocodilo adulto do Nilo pode medir até 6 metros de comprimento e pesar mais de 700 quilos. Suas mandíbulas geram uma força de mordida de aproximadamente 2 toneladas por centímetro quadrado. Uma vez que elas fecham, não abrem. Não há negociação, não há escape. E eles esperam pela migração como um calendário biológico gravado em seus cérebros reptilianos. Semanas antes da travessia, os crocodilos começam a se acumular nas seções do rio onde sabem que os gnus cruzarão. Eles não comem. Entram em um estado de jejum estratégico, conservando energia, diminuindo seu metabolismo, preparando seus corpos para o banquete que está por vir. Alguns viajam quilômetros rio acima ou rio abaixo para alcançar os pontos de travessia conhecidos. Como eles sabem onde os gnus vão cruzar? Memória. Os mesmos pontos são usados ano após ano, década após década. Os crocodilos aprendem. E os que vivem mais tempo, alguns com mais de 70 anos de idade, conhecem cada banco de areia, cada correnteza, cada ângulo de ataque. Quando os gnus finalmente entram na água, os crocodilos não atacam imediatamente. Eles esperam, observam, deixam a confusão inicial acontecer, deixam a manada entrar completamente, deixam o pânico se estabelecer, deixam os gnus fracos se revelarem e então explodem. O ataque de um crocodilo do Nilo é uma demonstração de física brutal. Eles se impulsionam do fundo do rio com uma aceleração que desafia sua massa. Suas mandíbulas se abrem em um ângulo de 70 graus. E quando fecham sobre um gnu, o impacto gera um som que pode ser ouvido acima do caos da travessia. Um estalo seco, osso quebrando, carne rasgando. Mas o crocodilo não mata imediatamente. Ele não pode. Sua mordida é poderosa, mas seus dentes são cônicos, feitos para segurar, não para cortar. Então ele usa a técnica que define sua espécie há milhões de anos, o giro da morte. O crocodilo morde a presa, geralmente no pescoço ou na perna, e começa a girar seu corpo inteiro em um eixo longitudinal.
Ele roda, e roda, e roda, gerando torque suficiente para arrancar membros inteiros, para quebrar colunas vertebrais, para afogar a presa enquanto simultaneamente a desmembra. Um gnu preso em um giro da morte raramente sobrevive mais que 60 segundos. A água ao redor se tinge de vermelho. O corpo do gnu se contorce involuntariamente, e então para. E enquanto um crocodilo está ocupado com sua vítima, outros aproveitam a distração, porque os gnus restantes ainda estão tentando atravessar, ainda estão nadando em pânico, e cada crocodilo no rio está atacando. 6.000 gnus morrem nas mandíbulas dos crocodilos a cada travessia. 6.000, não ao longo de uma estação, mas em horas, às vezes em minutos, se a travessia acontece em um ponto especialmente concentrado de predadores. Os crocodilos não conseguem comer todos, nem de perto. Um crocodilo precisa de cerca de 50 quilos de carne para se alimentar adequadamente. Um gnu adulto pesa em torno de 250 quilos. Muitos crocodilos matam e depois arrastam a carcaça para o fundo do rio, prendendo-a sob troncos ou pedras, deixando-a apodrecer por dias, até que fique macia o suficiente para ser rasgada e consumida. O rio se torna um depósito de cadáveres, uma despensa submersa, e os crocodilos se alimentam por semanas, às vezes meses, dessa única explosão de abundância. Mas há um terceiro juiz, e este é o mais trágico de todos, juiz número 3, a própria manada. Porque no caos da travessia, os gnus não têm tempo para discernir amigo de inimigo, segurança de perigo, solo firme de água profunda. Eles entram em modo de pânico puro, e no pânico, a manada se torna tão mortal quanto qualquer predador. Nas margens do rio, especialmente nos pontos de saída, onde os gnus tentam escalar barrancos íngremes e escorregadios, ocorre um fenômeno brutal, o pisoteamento em massa. Milhares de gnus tentam sair da água ao mesmo tempo. Os primeiros escorregam na lama, caem, e os que vêm atrás não param, não podem parar. A pressão da manada atrás é uma força física imparável. Então, eles pisam sobre os caídos, quebram suas costelas, esmagam seus crânios, perfuram seus pulmões. Alguns gnus ficam presos entre rochas e corpos, incapazes de se mover enquanto o peso de centenas de outros os comprime lentamente até a morte. Não há espaço para respirar, não há espaço para virar. Apenas pressão constante e crescente, até que algo dentro deles ceda. E as mães? As mães são a parte mais brutal dessa tragédia. Fêmeas de gnus dão à luz poucos meses antes da migração. Seus filhotes, com apenas algumas semanas de vida, precisam acompanhar a manada ou morrer. E muitos deles simplesmente não têm a força ou a resistência para atravessar o rio. Quando uma mãe entra na água com seu filhote, ela não pode carregá-lo, não pode protegê-lo da correnteza, não pode defendê-lo dos crocodilos. Tudo o que pode fazer é continuar nadando e esperar que o filhote consiga acompanhar. Muitos não conseguem. Os filhotes, menores e mais fracos, são arrastados pela correnteza com mais facilidade. Suas pernas curtas não alcançam o fundo nos pontos rasos, onde adultos ainda conseguem tocar. E quando a correnteza os pega, eles são levados. Às vezes, metros de distância da mãe. Às vezes, quilômetros. As mães chamam. Elas viram a cabeça. Tentam voltar. Mas a correnteza e a pressão da manada não permitem. Elas são forçadas a continuar em frente. E o som dos filhotes chamando, cada vez mais fraco, cada vez mais distante, é engolido pelo rugido do rio e pelo trovão de milhares de cascos. E depois há os filhotes que sobrevivem à travessia, mas são esmagados na saída. Suas mães os empurram para a margem, tentando tirá-los da água, mas o caos é total. Outros gnus, em pânico, cegos pelo medo, não veem os pequenos corpos e pisam e esmagam. Estima-se que 1000 filhotes morrem a cada travessia. Não porque são fracos geneticamente, mas porque nasceram no momento errado do ciclo, porque a natureza não ajusta seu calendário para proteger os vulneráveis. Somando tudo, o rio Mara cobra um tributo de aproximadamente 10.000 gnus a cada travessia, 2.000 afogados pela correnteza implacável, 6.000 mortos por crocodilos famintos,
2.000 esmagados pela própria manada em pânico, 10.000 mortos em menos de um dia. E a manada atravessa 2 vezes por ano, uma vez indo para o norte, uma vez voltando para o sul. 20.000 mortos anualmente, em um único rio, em um único evento, repetido por 1 milhão de anos. Mas aqui está a parte que a maioria das pessoas não entende. Essa matança não é uma falha do sistema. É o sistema funcionando exatamente como foi projetado pela seleção natural. Porque o rio Mara não é apenas um obstáculo, é um filtro, um gargalo genético, um teste de fogo que elimina os fracos, os lentos, os menos adaptados, os azarados. E o que resta, o que consegue atravessar, são os mais fortes, os mais rápidos, os mais resilientes, os mais aptos. E são esses genes que serão passados adiante. Esses genus sobreviventes cruzarão, terão filhotes, e esses filhotes carregarão os genes da força, da velocidade, da resistência. A travessia não é sobre todos sobreviverem. Nunca foi. É sobre os melhores sobreviverem. É sobre manter a espécie forte. É sobre garantir que a próxima geração seja ainda mais capaz de enfrentar o rio. E por 1 milhão de anos, esse sistema funcionou perfeitamente. A população de gnus permaneceu estável em torno de 1,5 milhão de indivíduos. O ecossistema permaneceu equilibrado. A migração continuou como um relógio biológico preciso. E o rio, implacável, continuou cobrando seu tributo anual de sangue. Mas agora, algo mudou. Porque a maior ameaça aos gnus não está mais no rio, não está mais nas mandíbulas dos crocodilos, não está mais na correnteza traiçoeira. Está em volta do rio, está cercando a savana, está fragmentando os corredores migratórios, está transformando o pasto em fazenda, está construindo estradas onde antes havia trilhas ancestrais. E essa ameaça não é regida por leis naturais, não segue ciclos de seca ou chuva, não espera pacientemente como os crocodilos esperam nas profundezas. Não respeita o equilíbrio de 1 milhão de anos. Essa ameaça constrói cercas que cortam rotas migratórias, desvia rios para irrigar plantações, ocupa terras de pasto para criar gado, polui águas com agrotóxicos e está transformando o maior espetáculo da natureza, refinado por eras de evolução, em uma sentença de extinção lenta e inevitável. Nós somos essa ameaça e estamos destruindo a travessia sem sequer perceber. Ou pior, percebendo, mas escolhendo ignorar. Mas aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. A natureza não precisa da nossa aprovação para ser brutal. E os gnus não precisam da nossa piedade para sobreviver. Porque apesar dos 10.000 mortos a cada travessia, apesar dos crocodilos, apesar da correnteza, apesar do pisoteamento, 1,5 milhão de gnus atravessa o rio Mara. E isso não é tragédia, isso é vitória. A travessia não é o fim da história, é o meio, é o filtro através do qual a vida se renova. É o preço que a natureza cobra para garantir que apenas os mais aptos carreguem o código genético adiante. E funciona. Os gnus que emergem do outro lado do rio não são os mesmos que entraram. Eles são provados, testados, temperados pelo fogo da seleção natural. Eles sobreviveram ao que a maioria das criaturas na Terra nunca enfrentará. Um desafio de vida ou morte repetido 2 vezes por ano, todos os anos, sem exceção. E esses sobreviventes não estão apenas vivos, eles estão prosperando. Do outro lado do rio, encontram os pastos mais verdes do Masai Mara, campos extensos de capim fresco, regado pelas chuvas recentes, rico em nutrientes. É para isso que viajaram 1.200 quilômetros. É por isso que arriscaram tudo. E agora finalmente podem comer, podem se recuperar, podem se preparar para a próxima fase do ciclo. As fêmeas que perderam filhotes na travessia entrarão no cio novamente. Cruzarão com os machos mais fortes da manada. E em alguns meses darão à luz uma nova geração. Uma geração que carregará os genes dos sobreviventes. Uma geração que será estatisticamente mais forte e mais rápida, mais resistente que a anterior. Porque é assim que a evolução funciona. Não através de planos, não através de design inteligente, mas através de morte, através de falha, através da eliminação implacável do que não funciona e da preservação do que funciona. A travessia é cruel,
mas também é eficiente. E em 1 milhão de anos, produziu uma das espécies mais bem-sucedidas da África. Mas agora, pela primeira vez nesse 1 milhão de anos, o sistema está sendo ameaçado de uma forma que a seleção natural não pode corrigir. Porque os gnus podem evoluir para nadar melhor. Podem evoluir para correr mais rápido dos crocodilos. Podem até evoluir comportamentos que reduzem o pisoteamento. Mas não podem evoluir através de uma cerca de arame farpado. Não podem evoluir através de uma estrada asfaltada que corta seu corredor migratório. Não podem evoluir para beber água contaminada com pesticidas agrícolas sem adoecer. A ameaça humana não é como um predador. Predadores matam indivíduos. Humanos alteram ecossistemas inteiros. E quando você altera o ecossistema, não importa quão forte ou rápido você seja, você simplesmente não tem para onde ir. E isso está acontecendo agora. A população humana ao redor do Serengeti e do Masai Mara cresceu exponencialmente nas últimas décadas. Vilas se tornaram cidades. Terras comunais foram privatizadas. Fazendas de gado expandiram para áreas que há 50 anos eram pasto exclusivo da vida selvagem. E com esse crescimento vêm as cercas. Milhares de quilômetros de cercas agora cruzam áreas que os gnus precisam atravessar. Alguns fazendeiros cercam suas terras para proteger cultivos. Outros cercam para conter gado. Mas o resultado é o mesmo. Rotas migratórias ancestrais são bloqueadas. Os gnus chegam a um ponto que seus antepassados atravessaram por 1000 gerações e encontram uma barreira física que não existia antes. E o que fazem? Tentam contornar. Adicionam dezenas de quilômetros à sua jornada. Gastam energia que não podem desperdiçar. E muitos, especialmente os jovens e os fracos, simplesmente não conseguem completar a distância extra. Morrem de exaustão muito antes de chegar ao rio. Então há as estradas. O Quênia e a Tanzânia estão se desenvolvendo. E desenvolvimento significa infraestrutura. Rodovias cortam a savana, conectando cidades, facilitando o comércio, trazendo progresso. Mas essas rodovias também cortam a migração. Imagine, você é um gnu. Você seguiu seus instintos por centenas de quilômetros e, de repente, há uma faixa de asfalto de 2 pistas na sua frente. Caminhões passam em alta velocidade. O barulho é ensurdecedor. O cheiro de diesel queimado confunde seus sentidos. Alguns gnus param, hesitam, esperam uma abertura no tráfego. Outros, em pânico, correm através da estrada e são atropelados. Centenas morrem todos os anos em colisões com veículos. Mortes que não existiam há uma geração. Mortes que não fazem parte do filtro natural. Mortes que são puramente desperdiçadas. E então há a poluição. Fazendas modernas usam fertilizantes químicos, pesticidas, herbicidas. E quando chove, esses químicos escorrem para os rios. Os mesmos rios onde os gnus bebem. A mesma água que sustenta o ecossistema inteiro. Estudos recentes detectaram níveis preocupantes de contaminantes químicos em amostras de água do rio Mara durante a época da migração. Níveis que, em animais domésticos, causariam problemas reprodutivos, doenças crônicas, mortalidade infantil elevada. Os gnus estão bebendo veneno e nem sabem. E há outra ameaça, mais sutil, mas potencialmente mais devastadora: a mudança climática. O padrão de chuvas na África Oriental está mudando. Secas estão se tornando mais longas. Chuvas estão se tornando mais imprevisíveis. E os gnus dependem da precisão desse relógio climático. Eles sabem instintivamente quando as chuvas virão. Sabem quando a grama crescerá. Sabem quando é hora de se mover. Mas se as chuvas não vêm quando deveriam, se a grama não cresce onde deveria, em anos de seca extrema, dezenas de milhares de gnus morrem de fome antes mesmo de chegar ao rio. A migração se torna uma marcha de esqueletos ambulantes. E quando finalmente chegam ao Mara, muitos estão fracos demais para atravessar. Entram na água e simplesmente afundam. O número de mortes por afogamento durante anos de seca pode dobrar. Não porque o rio está mais perigoso, mas porque os gnus estão mais fracos. E aqui está o problema. A seleção natural não pode consertar isso, porque não importa quão fortes sejam seus genes, você não pode sobreviver sem comida, não pode sobreviver sem água,
Não pode evoluir através de uma seca causada por emissões de carbono do outro lado do planeta. Então, o que acontece com a travessia se continuarmos nesse caminho? Há modelos científicos que projetam diferentes cenários, e nenhum deles é reconfortante. Cenário 1. Fragmentação completa. Se as cercas continuarem se multiplicando, eventualmente não haverá mais rota contínua. A migração circular será quebrada. Os gnus ficarão presos em bolsões isolados de habitat, sem acesso aos pastos sazonais, sem capacidade de escapar da seca, e populações isoladas são populações condenadas, consanguinidade, doenças, colapso genético. Em algumas décadas, a maior migração de mamíferos da Terra poderia simplesmente cessar de existir. Cenário 2. Colapso populacional gradual. Mesmo que a rota não seja completamente bloqueada, cada novo obstáculo, cada nova cerca, cada quilômetro adicional adicionado à jornada, reduz a taxa de sobrevivência. Não dramaticamente. Talvez apenas 2 ou 3% a cada ano, mas ao longo de décadas isso se acumula. A população de 1,5 milhão começa a cair. 1.400.000, 1.300.000. E uma vez que você entra em declínio populacional em uma espécie migratória, é muito difícil reverter, porque menos gnus significa menos fertilização do solo. Menos fertilização significa menos grama. Menos grama significa mais mortes por fome. E o ciclo se torna uma espiral descendente. Cenário 3. O mais otimista, mas ainda sombrio. A migração sobrevive, mas em uma forma diminuída. Talvez 500.000 gnus em vez de 1,5 milhão. Talvez atravessando em apenas 1 ou 2 pontos em vez de dezenas. A travessia continua, mas não é mais o espetáculo épico que é hoje. É uma sombra, um eco, uma lembrança do que costumava ser. Mas há um quarto cenário, e esse depende inteiramente de nós. Porque aqui está a verdade que precisa ser dita. A natureza é resiliente. Incrivelmente, impressionantemente resiliente. Se dermos espaço, se removermos obstáculos, se protegermos corredores, a migração pode não apenas sobreviver, mas prosperar. E isso não é esperança vazia, não é otimismo ingênuo. Está acontecendo agora, neste momento no terreno. Há organizações trabalhando todos os dias para proteger a migração. A Mara Conservancy, por exemplo, trabalha com comunidades locais para manter corredores migratórios abertos. Eles não compram terras e expulsam pessoas. Isso seria colonialismo disfarçado de conservação. Em vez disso, eles fazem parcerias, compensam fazendeiros por não cercar certas áreas, criam zonas de passagem onde os gnus podem atravessar terras privadas sem causar danos às culturas. E funciona. Comprovadamente funciona. Em áreas onde esses acordos estão em vigor, a migração flui suavemente. Os GNUs passam. Os fazendeiros recebem compensação financeira, que em muitos casos excede o que ganhariam com agricultura naquele terreno. E o ecossistema permanece intacto. Todos ganham. Há também projetos focados em ecopontes e passagens de fauna. Engenheiros estão projetando rodovias com túneis subterrâneos ou pontes elevadas, especificamente para permitir que animais selvagens atravessem sem interagir com o tráfego. Alguns desses projetos já estão em operação no Quênia, e os dados mostram que funcionam. Reduzem colisões de veículos com vida selvagem em até 80%. E permitem que os gnus mantenham suas rotas ancestrais sem serem forçados a fazer desvios perigosos. A tecnologia existe, o conhecimento existe, a vontade de implementar está crescendo. Depois há o trabalho crucial com comunidades Masai. Os Masai têm vivido ao lado da migração por séculos. Eles entendem os gnus de uma forma que cientistas, com todos os seus equipamentos e doutorados, estão apenas começando a apreciar. Eles sabem ler os sinais da savana, sabem prever quando a migração chegará. Sabem quais pontos do rio serão usados para a travessia, baseado em fatores que pesquisadores ainda estão catalogando. E muitos deles querem proteger a migração. Genuinamente querem, porque entendem que é parte da identidade da terra, parte da herança cultural, parte do que torna essa região única no mundo. Mas eles também precisam viver,
precisam alimentar suas famílias, precisam educar seus filhos, precisam de renda estável. E é aí que programas de ecoturismo estão fazendo diferença transformadora. Masais que costumavam caçar gnus para subsistência agora trabalham como guias turísticos, levando visitantes de todo o mundo para testemunhar a travessia. Comunidades que costumavam ver a vida selvagem como competição por recursos, agora a veem como fonte de renda sustentável e significativa. Um guia Masai experiente pode ganhar em uma única temporada de migração o equivalente a um ano inteiro de renda agrícola. E esse dinheiro não vai apenas para indivíduos. É investido em comunidades. Escolas são construídas, clínicas de saúde são financiadas, infraestrutura melhora. Quando a vida selvagem se torna mais valiosa, viva do que morta, quando proteger a migração significa prosperidade comunitária, a conservação deixa de ser uma imposição externa e se torna interesse próprio da comunidade. E isso é sustentável. Isso funciona a longo prazo. Há também esforços educacionais massivos acontecendo. Escolas em vilas ao redor do Serengeti e do Masai Mara agora ensinam crianças sobre a importância ecológica da migração. Não apenas como curiosidade, mas como ciência real. Como os gnus fertilizam o solo. Como a migração controla pragas de insetos. Como o ecossistema inteiro depende desse movimento circular. Essas crianças crescerão entendendo que proteger a migração não é sobre escolher animais em vez de pessoas. É sobre garantir que o ambiente que sustenta todas as vidas, humanas e não humanas, permaneça saudável e funcional. Educação muda perspectivas. E perspectivas mudadas mudam comportamentos. E a ciência. Muita ciência acontecendo agora. Pesquisadores estão usando colares com GPS e satélite para rastrear movimentos individuais de gnus. Estão mapeando rotas exatas com precisão de metros, identificando gargalos críticos onde interferência humana causa mais dano, prevendo onde conflitos com atividades humanas são mais prováveis de ocorrer, baseado em modelos preditivos sofisticados. E essas informações não estão apenas sendo publicadas em jornais acadêmicos que ninguém lê. Estão sendo usadas para planejar melhor, para informar governos sobre onde colocar cercas de forma que causem menos dano, para projetar estradas que evitem pontos críticos da migração, para criar reservas e corredores protegidos exatamente onde são mais necessários. A tecnologia moderna nos dá ferramentas que gerações anteriores de conservacionistas não tinham. Podemos ver o que está acontecendo em tempo real. Podemos modelar cenários futuros com acurácia impressionante. Podemos tomar decisões informadas baseadas em dados concretos, em vez de adivinhar ou agir por intuição. Mas tudo isso, toda essa ciência, toda essa tecnologia, todos esses programas comunitários requerem algo que tecnologia sozinha não pode fornecer: vontade. Vontade política, para fazer da conservação uma prioridade nacional e internacional. Vontade econômica, para investir em soluções que talvez não gerem lucro imediato, mas garantem sustentabilidade e estabilidade a longo prazo. E vontade individual de cada um de nós, para reconhecer que o que acontece em um rio na África importa. Importa profundamente. Não apenas para os gnus, mas para todos nós. Porque aqui está a lição final. A lição mais importante que a travessia nos ensina. Tudo está conectado. Absolutamente tudo. A migração dos gnus fertiliza a savana. A savana sustenta outros herbívoros como zebras, gazelas, impalas. Os herbívoros alimentam predadores como leões, leopardos, guepardos. Os predadores controlam populações, evitando superpastoreio. Populações controladas permitem que vegetação se regenere adequadamente. Vegetação regenerada captura carbono da atmosfera. Carbono capturado mitiga mudanças climáticas. Mudanças climáticas mitigadas protegem ecossistemas não apenas na África, mas globalmente. E ecossistemas protegidos sustentam 8 bilhões de seres humanos. Parece distante, não parece? Abstrato. Um gnu se afogando em um rio a 10 mil quilômetros de distância parece ter zero impacto na sua vida diária. Mas tem.
Tem porque ecossistemas não respeitam fronteiras nacionais. Porque clima é um sistema global. Porque quando começamos a desmantelar sistemas naturais que levaram milhões de anos para se desenvolver e se equilibrar, não sabemos exatamente o que vai quebrar primeiro, mas sabemos, com certeza científica, que algo vai quebrar eventualmente. E quando quebrar, todos sentirão. Os GNUs são um teste, são um indicador, são um sistema de alerta precoce. Se não conseguimos proteger o evento natural mais espetacular do planeta, algo que atrai centenas de milhares de turistas todos os anos, algo que gera centenas de milhões de dólares em receita para economias locais, algo que está sendo estudado extensivamente e documentado por décadas. O que acontece com os ecossistemas menos carismáticos? O que acontece com as florestas tropicais sem tigres fotogênicos? O que acontece com os oceanos profundos sem baleias majestosas? O que acontece com as populações de insetos polinizadores sem os quais nossas culturas alimentares simplesmente não existiriam? A travessia do rio Mara não é apenas sobre GNUs. Nunca foi. É sobre se ainda somos capazes, como espécie dominante deste planeta, de viver em harmonia com os sistemas naturais que nos sustentam. Ou se nossa arrogância coletiva, nossa ganância de curto prazo, nossa incapacidade crônica de pensar além do próximo trimestre fiscal ou do próximo ciclo eleitoral, nos levará a desmantelar sistematicamente o próprio fundamento ecológico da nossa sobrevivência. E aqui está a inversão brutal, a verdade dura que você precisa entender completamente. Os GNUs vão ficar bem. Talvez não esses GNUs individuais. Talvez não nos próximos 50 ou 100 anos. Mas em uma escala de tempo evolutiva, em uma escala de tempo geológica, os GNUs, ou algo ecologicamente equivalente a eles, voltarão. Porque a Terra tem tempo. 4 bilhões e meio de anos de tempo. A evolução tem tempo. Centenas de milhões de anos de tempo. A natureza tem tempo. Tempo para se adaptar, para evoluir novas soluções, para preencher nichos ecológicos vazios. Nós não temos esse tempo. Civilização humana, tal como a conhecemos, tem talvez 10 mil anos de idade. Agricultura industrializada tem 200 anos. Economia globalizada tem 50 anos. Tudo isso depende de sistemas estáveis, clima previsível, recursos naturais acessíveis, ecossistemas funcionais fornecendo serviços que nem percebemos até que parem. Polinização, purificação de água, regulação de temperatura, controle de pragas, fertilização de solo. Destrua os ecossistemas e tudo mais desmorona. Não em milhões de anos, em décadas, talvez em anos. Que ao contrário dos GNUs, que sobreviveram por 1 milhão de anos sem tecnologia, sem agricultura, sem medicina moderna, sem nada além de instinto e resiliência, nós somos frágeis. Somos profundamente dependentes de sistemas complexos. Somos vulneráveis de formas que preferimos não pensar. A questão não é se a natureza vai sobreviver sem nós. Ela vai. A questão é se nós vamos sobreviver sem ela. E a resposta, baseada em toda a evidência científica disponível, é não. Não vamos. Então, o que você faz com essa informação? Como você age com esse conhecimento? Você pode compartilhar este vídeo. E não porque este canal precisa de visualizações ou crescimento algorítmico, mas porque a mensagem precisa se espalhar. Porque quanto mais pessoas entenderem, quanto mais pessoas virem, quanto mais pessoas sentirem o peso do que está em jogo, mais pressão existirá para a mudança real em níveis que importam: político, econômico, social. Você pode apoiar financeiramente organizações que estão fazendo o trabalho concreto no terreno. A Mara Conservancy, a African Wildlife Foundation, a World Wildlife Fund, a Wildlife Conservation Society. Elas não são perfeitas, nenhuma organização humana é, mas estão fazendo diferença mensurável, documentada, com resultados comprovados, e precisam de recursos para continuar e expandir. Você pode fazer escolhas pessoais que reduzem sua pegada ecológica e de carbono. Porque mudança climática está afetando diretamente a migração através de alterações nos padrões de chuva. E você contribui para a mudança climática toda vez que dirige quando poderia caminhar,
toda vez que voa quando poderia usar outro transporte, toda vez que consome produtos que viajaram metade do mundo para chegar até você quando alternativas locais existem. Você pode educar outras pessoas. Pode falar sobre isso com família, amigos, colegas. Pode fazer com que pessoas ao seu redor entendam que conservação não é luxo para países ricos que já destruíram seus próprios ecossistemas. É necessidade existencial para todas as pessoas em todos os lugares. É investimento na nossa própria sobrevivência coletiva. E talvez mais importante de tudo, você pode mudar fundamentalmente sua perspectiva sobre o que é natureza e qual é seu relacionamento com ela. Pare de ver a natureza como algo separado de você, como algo lá fora, como entretenimento em documentários, como cenário para férias. Você é parte desse sistema. Suas ações têm consequências que se propagam através de cadeias causais que você não vê, mas que existem. Suas escolhas importam. E a travessia dos Genus, acontecendo neste exato momento, a milhares de quilômetros de distância, está conectada a você de formas profundas e fundamentais que você provavelmente nunca considerou. Há 1,5 milhão de gnus nas margens do rio Mara neste exato momento. Eles estão hesitando, calculando riscos que não podem articular, mas que sentem em cada fibra, sentindo o medo ancestral de gerações incontáveis que morreram nessas águas. E em breve, em minutos talvez, um deles vai dar o primeiro passo, vai quebrar a hesitação. E milhares seguirão em uma cascata de decisão coletiva. E alguns morrerão de formas brutais. E muitos sobreviverão contra probabilidades terríveis. E o ciclo continuará como tem continuado por eras. Por quanto tempo continuará depende absolutamente de nós, de escolhas que fazemos, de prioridades que estabelecemos, de valores que defendemos. A natureza está fazendo sua parte. Os Genus estão arriscando tudo, como fazem há 1 milhão de anos, confiando em instintos gravados em seus genes através de incontáveis gerações de morte e sobrevivência, seguindo chamados que não entendem racionalmente, mas não podem ignorar. E nós, o que estamos fazendo? Compartilhe este conhecimento. Não pelos números de um algoritmo sem alma, mas porque a mensagem precisa se espalhar como fogo em capim seco. Porque quanto mais pessoas entenderem que natureza não é cruel por capricho, mas brutalmente honesta em sua lógica, mais pessoas pararão de vê-la como algo a ser conquistado, dominado, explorado, e começarão a vê-la como algo a ser compreendido, respeitado, preservado. O rio está esperando nas sombras da savana. A manada está acumulada nas margens empoeiradas. E a escolha, a única escolha que realmente importa para o futuro, é se permitiremos que essa travessia, esse ritual de sangue e renovação, continue por mais 1 milhão de anos. Ou se seremos a geração que assistiu passivamente o maior espetáculo natural da Terra morrer lentamente porque estávamos ocupados demais construindo cercas, pavimentando estradas e maximizando retornos trimestrais para acionistas que nunca verão um GNU em suas vidas. A natureza não está pedindo permissão, não está negociando. Está oferecendo uma lição final em humildade e interdependência. A travessia está acontecendo agora. Você está pronto para fazer sua parte?